E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série sobre a história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, que inclusive é o 60º episódio, episódio número 60. Chegamos finalmente, hein? Falta pouco, hein? Já estamos acabando esse primeiro volume, mas hoje então a gente vai meio que dar uma paradinha no que diz respeito a falar de filosofia, e a gente vai entrar em alguns temas que estavam surgindo ali naquela época também, estavam tendo um desenvolvimento muito importante e que acabaram eventualmente exercendo influência sobre a filosofia e sobre a história do pensamento de maneira geral. Hoje a gente vai começar a falar sobre as ciências particulares, já entrando num momento muito específico aqui da nossa série, em que a gente vai falar da matemática, da astronomia e de todas as questões desse tipo, da mecânica, da geografia até, e de como elas foram se desenvolvendo, quem foram os principais autores, as sínteses que a gente teve e esse tipo de coisa. Mas esse vídeo primeiro aqui não vai ser sobre nenhum autor em específico, não vai ser sobre nenhuma ciência particular em particular. A gente vai dar uma introduzida nesse tema das ciências na Grécia, como é que a partir do período alexandrino, por que essas coisas começaram a vir à tona com mais intensidade, quais recursos que foram aparecendo, qual é o espírito que perpassa aí esse fenômeno da ciência grega e outros temas relacionados. Então a gente deve passar esse vídeo e o resto da semana, talvez começando a próxima também, falando desse assunto. Bom, pessoal, o Reale começa a falar o seguinte: nesse período helenístico, no período pós-Alexandre Magno, e durante o reinado dele também, surgiram com o tempo alguns grandes centros culturais, algumas grandes cidades que concentraram em si uma atividade cultural e intelectual muito intensa. Ele cita aqui Pérgamos, Rhodes e, sobretudo, Alexandria. A gente vai focar principalmente nessa questão de Alexandria, que tem a tal da Biblioteca de Alexandria e tudo mais. Vocês certamente já ouviram falar disso. Os trabalhos de construção da cidade, Alexandria, iniciaram-se em 332 a.C. e prolongaram-se por muito tempo. A posição foi escolhida com um intuito infalível. E ele comenta aqui que a cidade de Alexandria está situada num local onde está perto da foz do rio Nilo, então ela consegue se beneficiar ali do plantio, da nascente da água. Enfim, isso é ótimo, principalmente quando a gente está falando de um deserto, de um país que é majoritariamente desértico, uma região. Então a cidade de Alexandria ela tem esse ponto meio estratégico, exatamente porque está próxima à foz do Nilo, então pôde se aproveitar muito das colheitas e também do comércio que eventualmente foi sendo feito por ali. A população então cresceu rapidamente, agregando seus elementos locais àqueles provenientes de todas as partes. Então ali acabou, por causa dessa coisa de comércio e tudo mais, acabou se tornando um lugar muito multicultural, vamos dizer assim, um lugar com muitas culturas. Muitas pessoas de muitos povos diferentes começaram a passar por ali. E aí o Reale salienta aqui principalmente os hebreus e também os gregos, que tinham produzido todo aquele conhecimento que a gente veio estudando até então. Logo depois da morte de Alexandre, Ptolomeu Lago recebeu o Egito e seus sucessores o mantiveram durante longo tempo, conservando as tradicionais estruturas sociopolíticas, impedindo a helenização do Egito, com a única exceção de Alexandria, para a qual, ao contrário, procuraram atrair intelectuais gregos. Então, eles conservaram uma estrutura que já tinha ali, eles viram que aquela estrutura que funcionava no Egito, em termos políticos, econômicos, sociais, de maneira geral, já funcionava, e decidiram não meter a mão ali. Aquilo ali já estava funcionando, então eles conservaram aquilo do jeito que estava, apenas mantiveram um domínio sobre o território, mas não transformaram radicalmente a forma com que a política funcionava. Então, acaba que não abriu tanto espaço na sociedade egípcia, daquela região ali, do norte da África, para influências helenísticas, para influências diretamente gregas, exceto com a cidade de Alexandria, que teve realmente, intencionalmente, como a gente vai ver agora, um tratamento especial. Então, enquanto o Egito estava, de certa forma, privado desses avanços gregos, dessa helenização, desse influxo das escolas gregas, do epicurismo e tudo mais, do estoicismo e tudo, a Alexandria foi
amplamente incentivada a receber esses intelectuais, né? Aí a gente vai ver agora como é que isso funcionou. Mas o que importa é a gente ter em mente, por enquanto, que Alexandria se tornou, como ele diz aqui, a capital cultural do mundo helenístico. Então toda aquela região ali que tinha sido pega no império do Alexandre Magno, que tinha sido anexada ao império dele, dentre toda aquela região ali, Alexandria em particular foi a capital cultural, né? Foi a região ali, a cidade foi o ponto em que mais teve produção cultural, científica e assim por diante. Bom, por que isso aconteceu então? Já a partir de aproximadamente 297 a.C., Demétrio de Falera, que provinha das fileiras dos peripatéticos, então ele veio do Perípato, né, da escola do Aristóteles, veio lá da Grécia, lá de Atenas, e que havia sido obrigado a refugiar-se em Alexandria por razões políticas, passou a manter intensos contatos com Ptolomeu I Sóter, que era o rei ali, eu não sei se era o rei, mas que era a pessoa que dominava aquela região, né, do Egito. E pouco a pouco os dois se tornaram mais estreitos. E o Demétrio, ele pretendia fundar em Alexandria algo que fosse tipo um perípato, né, tipo a escola do Aristóteles, só que de proporções absurdamente multiplicadas, né? Ele queria pegar uma cidade inteira e transformar como se fosse num perípato gigante. Ele queria pegar aquela ideia do perípato, né, uma escola de filosofia, onde eram trabalhadas várias ciências, né? A gente lembra aqui que no perípato, o próprio Aristóteles, até o fundador da escola, ele próprio era um grande pesquisador da botânica, né? Alguns de seus discípulos seguiram nesse caminho, né, dos animais também, né, da constituição dos animais, como é que era o corpo deles, as estruturas dos organismos e tudo. Então, não só trabalhar filosofia. Então ele queria pegar essa ideia do perípato, trazer para Alexandria e fazer um negócio muito maior ali, né? Fazer algo muito mais intenso. Inclusive ele chegou até a chamar o próprio Estratão de Lampsaco. A gente até vai mencioná-lo mais adiante daqui a alguns vídeos. Mas o Estratão de Lampsaco era naquele momento, era o diretor da escola do perípato, né? Então ele chegou a entrar em contato com ele, né, chamar para Alexandria para eles desenvolverem esse projeto juntos de Ptolomeu, né, que controlava a região. A intenção de Demétrio e de Ptolomeu era de reunir em uma grande instituição todos os livros e todos os instrumentos científicos necessários às pesquisas, de modo a fornecer aos estudiosos material que não encontrariam em nenhum outro lugar, induzindo-os assim a ir para Alexandria. Então eles queriam pegar todo o material que eles conseguissem de filosofia, de ciência, de poesia, né? A gente vai ver daqui a pouco que essa questão da poesia também foi trabalhada. Todas essas questões de ordem intelectual, vamos colocar assim, eles queriam reunir e ali poder fazer um centro que fosse atrair vários intelectuais para se reunirem ali. E isso vai influenciar nossa história até hoje, porque foi ali naquele momento que surgiram algumas instituições importantes hoje, como por exemplo o museu e a biblioteca. A Biblioteca de Alexandria é a mais comentada, mas o Museu de Alexandria também foi muito importante. E é o primeiro tipo de museu que a gente tem lá na nossa história, né? E também é o primeiro tipo de biblioteca que a gente tem. Claro, a gente tinha dentro das escolas, né, dentro da Academia de Platão, tinha alguns escritos de Platão. Dentro da escola do Aristóteles, do Perípato, do Liceu, tinha lá também alguns livros do Aristóteles. Mas algo com um tom um pouco mais universal, isso ainda era novidade. E a Biblioteca de Alexandria vai fazer isso de uma maneira, assim, em proporções jamais vistas até então. Desse modo, nasceram o museu, que significa instituição sagrada dedicada às musas, né? Museu vem de musa, né? E as musas eram, como que, vou colocar aqui entre muitas aspas, padroeiras, né? Elas eram as deusas das atividades intelectuais, né? Aí música vem daí também, né? Todo esse tipo de habilidade que diz respeito à alma, né? As musas, tudo isso estava sob a tutela das musas, numa certa medida. Então, nasceu então o museu, que é exatamente isso, né? É uma instituição sagrada dedicada às musas, e a biblioteca anexa ao museu. O primeiro, né, o museu, oferecia todo um instrumental para as pesquisas médicas, biológicas e astronômicas. E já a segunda, né, a biblioteca, oferecia toda a produção literária dos gregos. Então eles realmente quiseram pegar tudo que os gregos tinham feito até então e reunir ali naquela cidade. E para vocês terem uma ideia da proporção disso, ele fala aqui que sob Ptolomeu II,
a biblioteca alcançou cerca de 500 mil livros e depois parece que o ápice foi com 700 mil livros. O que pra gente hoje talvez até não soe tanto, porque, bom, a gente tem impressora, né? A gente tem um processo muito mais rápido de fazer essas coisas, mas nessa época não tem condição, né? Era completamente diferente. Os livros eram todos copiados à mão, né? Por mais que tivesse pessoas especializadas nisso, né? Que viviam para isso, tiravam seu sustento disso, elas, bom, 700 mil era muita coisa, né? Pra gente hoje, pô, uma impressora, sei lá quantos livros ela imprime por hora, né? Mas para os gregos nessa época, isso aí era completamente diferente. 700 mil livros é realmente muita, muita coisa. Para eles não era concebível ter, por exemplo, uma estante aqui que nem essa, sabe? Tipo, a minha biblioteca aqui em casa não é grande coisa para os parâmetros de hoje, mas para os parâmetros deles, certamente é muito. Né? Ninguém tem isso aqui em casa nessa época. Né? Ninguém tinha. Apesar de, claro, você tem os centros nos lugares especializados. Né? Você tem, como eu disse, a Academia Platônica, o Liceu Aristotélico, e a Biblioteca de Alexandria ela vai trazer isso em proporções absurdamente maiores. Mas livro não é uma coisa que você tinha em casa com muita facilidade. É sempre bom a gente ter isso em mente quando a gente vai olhar para esses números e quando a gente vai tentar perceber a grandiosidade desse feito, né, desse momento, melhor dizendo, né, desse projeto aí do Demétrio, do Ptolomeu, de tentar fazer um centro cultural que reunisse todo o material produzido nessa época. Né, isso realmente é muito importante. Né, se a gente tem bibliotecas hoje, é devido a isso. Bom, o Reale vai continuar falando aqui que a biblioteca teve vários diretores famosos, e a gente vai falar um pouco desses aqui agora. Ele menciona aqui de começo Zenódoto, Apolônio de Rhodes, Eratóstenes, a gente vai fazer um videozinho só para ele mais pra frente, Aristófanes de Bizâncio, né, que não é o comediógrafo, né, Aristófanes foi há muito tempo antes, né, vários séculos atrás, mas aqui um Aristófanes de Bizâncio, Apolônio Eidógrafo e Aristarco de Samotrácia. E esses homens lançaram as bases da ciência filológica, né, que estuda os textos, a linguagem e tudo mais. E a gente vai ver agora o que cada um desses caras fez, né, e por que isso ainda é importante. Zenódoto foi o primeiro bibliotecário. Olha só que interessante. Iniciou a sistematização dos volumes, mas foi Calímaco, né, que no reinado de Ptolomeu II compilou os pinaquês, ou seja, os catálogos, nos quais ele ordenou os volumes por setores e gêneros literários, com ordenação alfabética dos autores, breve biografia de cada um, sistematização da produção individual dos autores e solução dos problemas de atribuição dúbia. Então, a gente vê, Zenódoto começou com esse trabalho de biblioteconomia, não sei nem se dá para aplicar esse termo aqui, mas de organização de livros, né, de bibliotecas, e Calímaco continuou. E aí a gente vê aqui que o Calímaco, então, ele chegou a ordenar essa questão de setores, de gêneros, né? Foi ele que começou a distinguir essas coisas de uma maneira a deixar mais organizado a distribuição dos livros, né? E aí ele até coloca aqui biografia dos autores, sistematização dos autores e começou a compilar também opiniões a respeito de atribuição de autoria, né? Então, tal autor fala que esse livro aqui é do autor X. Não, mas aquele outro autor fala que é do autor Y. Aí, sabe, tem de começar a fazer confluir essas ideias, né? Comparar, ver o que sobressai, né? Fazer um catálogo, né? Como o próprio nome diz aqui. Ele próprio fez esse catálogo. Esse catálogo, inclusive, em 120 livros. Né? Então a coisa era grande. E ele até comenta aqui que esses catálogos foram a base de todo o trabalho posterior. Então a gente deve ter aí, até hoje, a organização de bibliotecas deve ser primeiramente fundamentada nisso aqui. Eu sei que tem os métodos mais modernos, até aquele do Melvin Dewey, né? Eu acho que esse é o nome dele, eu sempre falo errado, mas que aí já é um autor muito mais moderno e que fez uma metodologia que faz muito sentido também. Mas eu acredito que até hoje a gente sofre influência, né, na hora de organizar livros, né, de essa questão de gênero, autor e tudo mais, ainda hoje deve ter influência do Zenódoto e do Calímaco. O Zenódoto também aprontou a primeira edição de Homero, e talvez tenha sido precisamente ele quem dividiu em 24 livros tanto a Ilíada como a Odisseia. Né? Então ele também fez essa divisão nos livros do Homero. Aristófanes de Bizâncio e Aristarco de Samotrácia
também realizaram edições de Homero. Mas, sobremodo importante, foi Aristarco, que constituiu a principal fonte de nossa tradição. E ele ainda fala o seguinte, olha que interessante. O controle dos numerosos exemplares da biblioteca permitiram-lhe, Aristarco, identificar e expurgar versos interpolados e apontar versos suspeitos. Então, parece que aquele foi o primeiro momento em que você tinha uma reunião tão grande de textos do mesmo autor, que vinham cada um de um lado, mandados por pessoas diferentes, que você conseguia comparar obras iguais e ver o seguinte, essa edição aqui está com uma frasezinha a mais aqui, está com um verso a mais, está meio estranho. Todas as outras não tem isso. Aí, aquela outra edição ali, aquele outro manuscrito, está com aquela palavra diferente, só que os outros estão iguais. Então você consegue começar a ter, pela primeira vez, esse tipo de trabalho comparativo entre textos. Porque se você não tem acesso a várias fontes, não tem como você julgar aquela fonte, aquele primeiro objeto que vem até você. Você precisa fazer um trabalho de comparação ali. E para isso, bom, até então não parecia ter muitas condições para fazer isso, Pelo menos não um trabalho mais exaustivo. E como aqui a gente tem toda essa reunião de texto, toda essa coleção de testemunho a respeito dos autores, de quem eles foram, do que eles escreveram e dos próprios textos, acaba que a gente pode começar a fazer isso, esse tipo de análise. E aí então parece que ele, o Aristarco, ele começa com isso. Aí ele começa a dar essas corrigidas, falar, opa, coisinha a mais aqui, tá errado, isso aqui foi posto depois, e assim por diante. E aí o Reale vai para Dionísio de Trácia, foi discípulo de Aristarco e que elaborou a primeira gramática grega. Então ele sistematizou a língua, fez toda a descrição que se faz numa gramática. Não tem nem muito o que explicar aqui. Ele sistematizou a gramática, talvez possa ser considerado o primeiro gramático, não sei. Já ouvi até dizer que foi Aristóteles o primeiro gramático. Porque quando ele coloca os modos de ser, ele também está colocando isso, isso acaba tendo equivalências na estrutura da frase, Mas elaborar propriamente uma gramática grega, então, parece que foi o Dionísio de Trácia. Ele que virou e falou, não, isso aqui é uma gramática, a língua funciona desse jeito, essas são as regras, isso aqui, aquele outro, e é assim que essas coisas se relacionam, enfim. E parece que também naquela época as pessoas começaram a pegar os textos de Homero e fazer uma interpretação não mais literal daquilo. Não mais entender os deuses que apareciam como sendo realmente deuses, os heróis como realmente sendo heróis factíveis, vamos dizer assim, que realmente existiram, estiveram lá fazendo o que o texto relata que eles fizeram, mas começaram a ter uma interpretação alegórica. E aqui parece que isso começa com Crates de Malo, em Pérgamo. E aí esse tipo de visão dos textos homéricos, muito mais racionalizada, acho que a gente pode colocar assim, muito mais afastada de uma visão de mundo mitológica, ficou predominante na época imperial. E aí que esse imperial ele provavelmente está se referindo ao Império Romano, que vai começar ali perto do ano 1, eu acho que é um pouco antes disso, não sei. Mas eu vou até colocar aí na tela, realmente eu deveria saber disso. Mas enfim, época imperial então, todo esse período depois, logo depois disso aqui, vai ser influenciado por essa visão alegórica de Homero, não mais uma visão literal, não mais uma visão que a gente poderia até dizer histórica, como se aquilo fosse um relato de algo que realmente aconteceu. E aí nesse período também se difundiu o gênero literário da biografia. E a gente tem até hoje aquela obra famosíssima, que eu tenho tanta vontade de ler, que é a vida e obra dos filósofos ilustres, Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres, eu acho que é isso, do Diógenes Laércio, o grande autor desse novo tipo aí literário, desse novo gênero literário que é a biografia. Então o pessoal começa a estudar melhor a história dos autores, como eu falei, é possível agora você reunir fontes diversas, comparar, ver o que faz mais sentido, ver quem discorda de quem, e assim traçar um panorama um pouco mais seguro do que era a vida daqueles filósofos. E, por fim, foi esse movimento filológico e suas aquisições que tornou possível a edição das obras esotéricas de Aristóteles. Então, eu já falei um pouco disso no outro vídeo. O Aristóteles, as obras dele fazem um trajeto enorme, vai e vem de um monte de lugar, e ninguém mexe nelas. E aí, parcialmente, porque algumas outras
ficaram, então tem toda uma confusão envolvendo as obras do Aristóteles, e foi nesse momento aqui que foi possível reunir as obras dele e pensar com um pouco mais de calma, né, ah não, isso aqui é obra do Aristóteles e tal, tem essa outra aqui, né, dá nome aos livros. Eu estou resumindo aqui porque a gente vai falar disso ainda mais para frente, né, que o Corpus Aristotelicum ele foi desenvolvido um pouco depois do Aristóteles. Ele foi compilado, alguns livros não tinham nome, né, porque eram só anotações de aula. Então, nesse período aqui, a gente vai ter uma sistematização um pouco melhor dos escritos dele. E apesar de eu ter falado por fim, antes de começar a falar a última frase, eu falei por fim porque era o que o Reale estava falando aqui. E aí ele fecha esse primeiro capítulo dessa questão das ciências particulares, mas agora eu vou para o último capítulo, né? Aí no meio tem o desenvolvimento de cada uma das ciências. Mas agora eu vou para o último capítulo, porque ele vai fazer algumas conclusões que eu já quero antecipar aqui, porque ele dá mais características do que foi esse período. É para não ter de fazer um outro vídeo depois só para isso. E aí a partir do próximo vídeo, então, a gente vai realmente falar de cada uma das ciências. Mas, por enquanto, o que o Reale fala aqui desse período, né? Avancei para o capítulo 3º, tá? Dessa parte, né? Que é conclusões sobre a era helenística. Bom, então é aqui que o Reale vai falar um pouco mais sobre como foi esse período, né? Vai atribuir algumas características e explicar algumas coisas. Ele fala aqui que esse é um fenômeno em larga medida novo, tanto na qualidade como na intensidade. Então não é só um fenômeno que já existia e que foi intensificado. Realmente foi muito intenso. A atividade intelectual de pesquisa tão grande assim nunca tinha tido. Mas ele é qualitativamente novo também, pelo que ele está colocando aqui. Porque algo desse tipo realmente nunca tinha acontecido. Não é só uma diferença de grau para outros fenômenos análogos. Não tinha fenômenos parecidos antes. Então, realmente é um movimento totalmente novo. Construção de biblioteca, formação de cânones dos filósofos e livros e tudo mais. Isso aí é super novo, como eu falei antes. E ele continua dizendo que os historiadores da ciência destacaram bem que o aspecto que define o fenômeno, esse fenômeno da ciência helenística, está no conceito de especialização. O saber se diferencia em suas partes e procura se definir de modo autônomo em cada uma dessas partes, ou seja, com lógica própria e não como simples aplicação da lógica do todo em que as partes se inserem. Então, cada ciência parece que ganha uma autonomia, cada ciência ganha uma certa liberdade para agir, independente das outras, o que, de certa forma, parece bom. Tem uns lados ruins disso também, a gente pode falar disso depois. Mas o fato é que passou a haver muito mais liberdade, O cara que tratava da astronomia, o cara que tratava da matemática, o cara que tratava da geografia, tratava da geografia, E não tinha, por mais que obviamente houvesse comunicação, cada uma delas tinha liberdade para criar seus próprios conceitos, E se expandindo, estudando o seu território, o seu objeto, sem se preocupar muito com as outras ciências. E aí, diga-se de passagem, a gente já acaba vendo, percebendo por esse aspecto de independência entre as partes, que a gente tem, eventualmente, um abandono de uma influência da filosofia nesse processo. Uma influência cada vez menor da filosofia em cada uma dessas ciências particulares. Que, como o Reale definiu lá na nossa primeira aula, no primeiro vídeo que a gente viu aqui, a filosofia, num certo sentido, ela está sempre olhando para o todo. Ela está olhando para a totalidade, para a integridade das coisas, para como elas se articulam. Então, a gente vai falar melhor dessa relação com a filosofia agora, mas para a gente ter uma ideia de que a gente tinha na Grécia, nos gregos, uma ideia de um conhecimento muito geral, nesse sentido da filosofia, um conhecimento que é integrador da ética, da física e de tudo mais. A gente já explorou muito isso. Qualquer vídeo anterior a esse que você pegar, você vê que existe sempre um diálogo muito grande entre ética, física, teoria do conhecimento, a metafísica, lógica, tudo isso está muito articulado. E a gente vai ver que nos cientistas, exatamente por serem ciências particulares, isso não está tão presente. Esse espírito não está tão presente, e aí aos poucos a gente vai ver um afastamento da filosofia. Bom, e segundo o Reale, esse movimento todo, então, de especialização se explica por duas razões. Uma delas eu já antecipei, é a questão de uma certa libertação em relação à filosofia e aos seus dogmas, como ele coloca aqui. E também há um afastamento, há uma libertação
da religião tradicional, né? Que a religião tradicional grega necessariamente ia acabar impondo algum limite ali para as pesquisas, né? Você já teria algumas verdades estabelecidas e o progresso científico ali, vamos colocar assim, os estudos, de certa forma, não deveriam passar aqueles limites, né? Então, o afastamento em relação à religião tradicional também foi significativo nesse período. E aí o Reale ele decide investigar um pouco mais cada um desses dois pontos, porque ele quer mostrar pra gente que não é tão simples assim, né? Tipo, pronto, separou da filosofia, maravilha, separou da religião tradicional grega, maravilha também. Ele quer mostrar que existem algumas nuances aí. É inegável a liberdade religiosa de que os pensadores sempre gozaram na Grécia. Deve-se reconhecer, porém, que a dissecação de cadáveres e a vivissecação humana teriam sido impossíveis em Atenas, só se tornando possíveis pela proteção dos Ptolomeus e em um ambiente como Alexandria, sem preconceitos e paradoxalmente situado em um Egito ainda fechado em estruturas orientais. Então a gente vê aqui que haviam certas coisas, né, principalmente no que diz respeito à medicina, que ele coloca aqui, né, dissecação de cadáveres e vivissecação no caso não cadáveres, mas vivissecação de seres humanos, de criminosos, são coisas que não aconteceriam em Atenas, por causa dos valores da cidade e tudo mais. E que só seriam possíveis, então, num ambiente com uma estrutura oriental e que tivesse todo esse misto de culturas que necessariamente, vamos colocar assim, acabam eliminando alguns preconceitos que cada uma delas traz. Esse convívio com culturas diferentes acabam anulando alguns aspectos negativos, vamos dizer assim, de cada cultura, né? Então, talvez positivos, né? Enfim, não é uma discussão na qual eu quero entrar aqui. Mas o ponto é que a gente tem uma confluência, um convívio, melhor dizendo, de diferentes culturas. Cada uma delas acaba se afrouxando um pouco em relação aos preconceitos ou alguns valores, né? Em nome de uma convivência, acaba sendo normal abrir mão de algumas coisas, de algumas defesas, de alguns postulados. E a vivissecação e a dissecação dos cadáveres acabam sendo coisas que entram aí. Isso não aconteceria em Atenas jamais, pelo que o Reale está falando, ou provavelmente não, mas no Egito isso era possível acontecer por causa disso que eu falei, né, desse intercâmbio cultural e tudo mais. E isso, em muitos casos, poderia ser visto como algo positivo, né, eminentemente positivo. Mas o Reale, ele não conclui nada, mas ele deixa essa pergunta aqui, né? Ele fala o seguinte: mas a vivissecação em criminosos terá sido verdadeiramente um progresso? Ou não terá sido antes uma concessão total à curiosidade do cientista? Para o cientista, o criminoso já não é um homem? Então ele lança esse questionamento. Tá, a ciência pôde progredir muito com base nesse afastamento, né, da religião grega que impunha certos limites. Só que talvez não haja alguns limites que sejam necessários da gente observar. Ele traz essa crítica, que é sempre uma crítica muito, muito contemporânea, né? Sempre algo que nunca sai de época. A gente pode sempre trazer esse assunto, né? Hoje em dia também, com a ciência podendo fazer coisas que ninguém nunca jamais imaginou que poderia fazer, é claro que esse tipo de discussão é sempre importante da gente pensar, né? Se realmente não existem alguns limites, né? E o Reale ele joga essa pergunta aqui, né? Ele fala que não é porque a ciência ganhou uma liberdade que isso necessariamente só vai trazer coisas boas. Talvez a ciência, como ele fala aqui, talvez a ciência comece a pegar pessoas vivas e abri-las, né, só porque elas são criminosos. E aí como é que fica isso? Né? O criminoso ele é menos humano, ele é menos gente do que o não criminoso? Enfim, questões que a gente discute até hoje. Mas o Reale ele salienta esse ponto aqui para mostrar que não foi só uma questão absurdamente positiva de liberdade para a ciência. Não, talvez isso traga algumas coisas em relação às quais a gente tem de ter um pé atrás, ou talvez tenha de pensar um pouco mais em relação a isso, né? Ver que não basta só a ciência para explicar esse tipo de fenômeno. Enfim, é um questionamento que ele traz. Houve também a independência em relação à filosofia, e sim, ela é verdadeira. Houve um afastamento exatamente em razão desses estudos serem particulares, né? Indo cada ciência no seu caminho. Mas não deve ser exagerada essa independência. Ao contrário, deve ser redimensionada. Como vimos, os sistemas helenísticos são os mais dogmáticos que o mundo antigo conheceu. A gente lembra aqui que o Epicuro ele não aceitava muita discussão sobre aqueles pressupostos básicos da filosofia dele. A questão do mundo ser composto por átomos. Vocês podem voltar nos vídeos aí para ver. E os estoicos também tinham um pouco isso.
Havia um espírito meio dogmático nessas escolas que não permitiam uma revisão dos próprios princípios, o que eventualmente poderia vir sim a prejudicar o andamento da ciência. Essas escolas helenísticas sustentavam que o sábio deve ter dogmas, entre aspas, e que esses dogmas são intocáveis. E ele aqui ainda salienta o fato de que o fato de Atenas ter permanecido como capital da filosofia e Alexandria ter se tornado a capital da ciência, com a grande distância que havia entre as duas cidades, colocou a ciência alexandrina ao abrigo daqueles dogmas e deixou-a livre para se desenvolver. Então, por mais que houvesse filosofia em Alexandria, né, Atenas ainda era um centro muito importante. Né? Boa parte dos filósofos mais relevantes era de lá, ou pelo menos ensinou lá. Né? Teve alguma passada em Atenas, né? Ou alguma escola em Atenas, ou pregou em Atenas, enfim. Então, Atenas, capital da filosofia, Alexandria, capital da ciência. Pela distância geográfica, a gente já consegue ver que naturalmente ia ter uma distância teórica também, né? Um afastamento, ainda que dentro de um certo limite. Entretanto, nunca será demais insistir no fato de que foram os peripatéticos, como Demétrio e Estratão, né, de quem a gente já falou antes, que projetaram para Alexandria uma organização que reproduzisse o perípato em grande escala. Então, houve um afastamento em relação à filosofia? Houve. Só que a gente tem de lembrar de que esse movimento, em direção ao estudo das ciências particulares, foi promovido por pessoas da filosofia, vamos dizer assim, né, por pessoas que eram da escola do Aristóteles, né, discípulos do Aristóteles, seguidores do Aristóteles. Né, talvez não imediatos, mas ainda assim que eram de escolas da filosofia. Né? Então a gente tem de saber, como ele falou bem antes, né, redimensionar essa questão do distanciamento. Né? É claro que houve um distanciamento, só que não dá para dizer que foi total, porque foram os próprios filósofos que tiveram essa iniciativa. Né? Foram os próprios filósofos que quiseram chegar ali em Alexandria e falar, não, aqui a gente vai desenvolver várias ciências, porque isso é importante e tudo mais. Até porque o próprio Aristóteles deu provas de saber conduzir pesquisas com método empírico rigoroso. Né? A gente vê até hoje o pessoal chamando aí indevidamente o Aristóteles de empirista. É óbvio que isso está errado, só que assim, a gente sabe que ele teve um contato com a natureza, né, e com um estudo mais concreto, vamos dizer assim, muito forte. Né? Eu falei antes, né, o cara desenvolveu pesquisa em botânica, em estudo da anatomia, da fisionomia dos animais, das plantas. Então não dá simplesmente para a gente virar... E dos astros também, né? A gente vai falar disso depois, num outro vídeo. Mas ponto é que a gente não consegue dizer que isso que está acontecendo em Alexandria é totalmente à parte da filosofia. Né? É totalmente algo completamente divorciado de um espírito filosófico e de antecedentes filosóficos também. E ele cita ainda Teofrasto, que continuou na botânica, de modo que a pesquisa especializada alexandrina tem seus antecedentes precisamente no perípato. E em linhas gerais, poderíamos dizer que, avesso a pesquisas especializadas, era o novo espírito das escolas helenísticas, mas não o antigo espírito aristotélico. Então, olha, isso que eles estão fazendo aqui agora vai numa direção, né, em termos de espírito, né, em termos de objetivo, de perspectiva do conhecimento, vai numa direção contrária à do espírito helenístico, mas não em relação ao espírito aristotélico, né? Pelo menos não completamente, tanto que sofreu influência dele, como a gente está destacando aqui há tanto tempo. Mas o que a gente deve concluir disso é o seguinte, que o que caracteriza a ciência nesse momento, então, foi a especialização perseguida sem a necessidade de elaboração de uma base filosófica. Então, sem uma necessidade, sem uma procura de um panorama filosófico geral, né, de certa forma universal, no qual você consegue encaixar a ciência. Não, ela é totalmente autônoma, desenvolve os próprios conceitos e assim por diante. Todavia, há outro ponto importante a destacar. A ciência especializada de Alexandria não apenas se libertou dos preconceitos religiosos e dos dogmas filosóficos, mas pretendeu assumir identidade autônoma própria também em relação à técnica. Hoje em dia a gente está muito acostumado a ver o conhecimento científico não só ser utilizado para resolver fins práticos, né,
para resolver problema, desenvolver remédios, vacinas, viagens espaciais e tudo mais, mas como também ser buscado unicamente com esse objetivo. A gente está acostumado a ver a ciência como um método para resolver problemas em última instância, né? Nossa, apareceu um vírus, né? Não vou nem... o fato de eu ter falado vírus talvez dê problema aqui na monetização, enfim, tanto faz. Vamos supor, aparece aí uma bactéria que destrói o mundo, não sei, e a gente precisa da ciência ali para buscar uma cura, né? Buscar alguma coisa ali para ajudar a gente. Né? Mesma coisa no caso da vacina. Enfim, tentar resolver problemas maiores e menores para a humanidade. Né? E ver, por exemplo, tecnologia, para a gente viajar para outros planetas, né? Para a gente ter carros melhores, para a gente ter mais entretenimento e assim por diante. Hoje em dia talvez a gente não tenha muita consciência disso, mas isso acontece muito. Né? A gente realmente vê a ciência como algo que a gente está estudando, algo que é um trabalho intelectual, da razão e tudo mais, que a gente elabora, né? Que a gente se empenha nesse trabalho para ter alguns resultados concretos para a nossa sociedade, para a nossa vida particular, para nós enquanto seres humanos de maneira geral, né, humanidade, e assim por diante. Mas esse espírito dos gregos é diferente disso. Né? A gente também, por mais que tenha um afastamento da filosofia, ela conserva, de certa forma, esse aspecto da filosofia, né, que é essa busca desinteressada. Né? E a gente vê também um pouco de Aristóteles nisso, né? Que Aristóteles falava, que as ciências teoréticas elas se distinguem das práticas e das poéticas exatamente porque elas não visam resolver nenhum problema. Né? Elas não visam nenhum fim que não o próprio saber. A gente lembra aqui, né, para Aristóteles, as ciências poéticas elas visam produzir um objeto, ter como fim a produção de algo, de um resultado, e as ciências práticas elas são conhecimento que a gente busca com o fim de melhorar enquanto seres humanos, né? Tornar-se um sujeito mais moral. Né? A gente estuda ética, estuda política, para a gente poder ter uma ideia de como é que a gente deve agir. Né? Então, novamente, é um fim externo ao próprio conhecimento que a gente está buscando. Mas no caso das ciências teoréticas, não. Então a gente vê que esse espírito ainda está presente aqui. Né? Então, novamente, não tem como a gente dissociar totalmente a ciência particular grega da filosofia. É porque esse espírito desinteressado da busca pelo saber ainda está presente aqui. Né? É um conhecimento que é buscado em razão do próprio conhecimento. Eles não estão muito preocupados em fazer altas máquinas para resolver vários problemas. E o Reale vai até explorar as razões disso agora. Mas então, para a gente ter essa ideia, né? Nesse sentido, não é o que a gente entende hoje por ciência. Não é, nossa, como é que a gente vai desenvolver isso aqui, remédio para curar tal doença e tal. Não é esse tipo de coisa. As especulações da astronomia são feitas para a gente entender o funcionamento dos planetas e só. Talvez a gente tire bons frutos disso num sentido prático. Talvez isso ajude a gente a resolver alguns problemas. Mas o intuito não é esse. Esse conhecimento não está sendo buscado por isso. E, enfim, isso se aplica a todas as outras ciências estudadas agora. Mas por que isso acontece, então? Muita gente se perguntou o porquê desse fato que hoje nos parece tão pouco natural. No mais das vezes, buscou-se resposta nas condições socioeconômicas do mundo antigo. O escravo estava no lugar da máquina, razão pela qual o senhor não tinha necessidade de aparelhos especiais. Então, se você já tem um escravo para fazer as coisas por você, e o escravo ele nem está na categoria de gente, muitas vezes, como a gente já vai ver agora, não tem muito porquê eu ficar perdendo tempo pensando em como deixar o trabalho mais eficiente. Porque eu tenho um escravo. Tipo, se eu falar, olha, eu preciso disso aqui para amanhã, nem que ele fique hoje o dia inteiro trabalhando, ele vai arrumar isso para mim amanhã, entendeu? Eu não preciso agilizar isso, eu não preciso deixar fácil, porque não sou eu que estou lá mexendo. Não sou eu que estou colocando a mão na massa. Para mim não vai fazer diferença. O escravo é só mais um instrumento qualquer. Né? Ele vai lá e ele faz o que tem de fazer porque eu mandei ele fazer. Então não existe essa urgência de resolver problemas, porque não somos nós que resolvemos os problemas, somos os nossos escravos. Somos os nossos escravos. Nossa Senhora, são os nossos escravos. Então, sabe, essa urgência, esse tipo de coisa simplesmente não tem. É algo puramente especulativo, teorético. Ademais, como somente uma minoria se beneficiava do bem-estar, não havia necessidade de desfrute intensivo.
nem da produção agrícola, nem da artesanal. Em suma, a escravidão e a discriminação social seriam um pano de fundo que torna compreensível a falta de necessidade de máquinas, como eu acabei de dizer. E aí é curioso que ele menciona aqui uma distinção que o Varrão faz entre três tipos de instrumento. Ele fala que há os instrumentos falantes, que são os escravos, os falantes pela metade, que são os animais, né, que eles fazem uns barulhos, né? Então eles falam mais ou menos. E os mudos, né, que aí sim é a picareta, o martelo, o machado, o prego. Não, prego no caso não é um... Enfim. Então percebam a posição na qual o escravo estava dentro do imaginário dessas pessoas, né? Realmente, há os humanos e há as ferramentas. O escravo está nas ferramentas, não está no grupo dos humanos. Por mais que ele use os instrumentos, as ferramentas. E aí o Aristóteles ele vai falar um negócio que é curioso sobre isso. Aristóteles chegará até a teorizar isso. Nas técnicas, o operário está na categoria dos instrumentos. E o escravo é uma propriedade animada, então é uma propriedade como qualquer outra coisa, né? Como a minha xícara de café aqui, mas ela tem ânima, né? Ela tem alma, psique. Então é uma propriedade animada e todo operário é como um instrumento que precede e condiciona os outros instrumentos. Então, ele é um instrumento, só que ele é um instrumento mais fundamental. Ele é um instrumento que exerce, que pega os outros instrumentos e usa. Enquanto ele é um instrumento por si, os outros são instrumentos de instrumentos, né? Instrumentos para o instrumento realizar as ações, né? Então, por mais que o escravo aí esteja no nível dos instrumentos, ele é um pouquinho superior porque ele é necessário para que se use os outros instrumentos, né? Eles não vão se usar sozinhos. Tu não pega um machado, joga na árvore e fala, corta aí. Tu precisa de um escravo que é meio que esse instrumento, meio não, é literalmente esse instrumento, né, na concepção deles, que vai lá e vai derrubar a árvore e vai fazer uso dos outros instrumentos. Então a gente vê como que essa concepção estava aí forte, né? O Aristóteles teorizou isso, o Varrão falou sobre isso também, e outros provavelmente também o fizeram. Mas o Reale vai falar que não é só isso. Ele vai falar até que o principal não é isso. Né? Não são razões socioeconômicas, políticas, etc., que vão... que fizeram com que esse espírito... que fizeram com que eles não tivessem essas aspirações técnicas, né? Essa coisa de aprimorar a tecnologia e tudo mais. Mas o Reale vai atribuir isso àquilo que eu acabei de dizer, né? Em relação a um espírito que se conservou lá da filosofia. Nas palavras dele aqui, que ele coloca isso de uma maneira excelente, embora mudando o objeto da investigação em relação à filosofia, né, passando agora a se concentrar nas partes ao invés de no todo, como era no caso da filosofia, as ciências particulares mantiveram o espírito da velha filosofia, né, que é um espírito contemplativo, que os gregos chamavam teorético, né, como eu acabei de expor ali antes, até meio sem querer. Né, eu puxei a reflexão aqui, que eu lembrei do Aristóteles agora e, enfim, acabei antecipando esse ponto do Reale. Mas para o Reale, então, o que justifica essa não preocupação com a técnica, pelo menos com o aspecto tecnológico, né, pelo menos não tanto, não tendo isso como principal, se deve muito menos a fatores sociais, políticos e econômicos, e muito mais, na verdade, a esse espírito que foi herdado da filosofia e que segue aí nesse período também. Em suma, a ciência grega foi animada precisamente por aquela força teorético-contemplativa que herdou da filosofia. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós falaremos sobre a matemática, começaremos a falar de cada uma das ciências particulares desse período e espero que eu consiga manter a rotina, gravar logo os vídeos e postar ao longo da semana, porque a gente já está chegando no finalzinho do primeiro volume e eu estou animado. Valeu!